Ó, mandou colocar 4 ordens. Então coloca aqui, ó, primeira, segunda, terceira e quarta. Tinha o quê? Sárdio, o que mais? Um topázio, o que mais? E um carbundo, o que mais? Essa era a primeira ordem, tá vendo aí? Aí tinha a segunda ordem, fala para mim. Da segunda ordem é Esmeralda, safira, diamante. Valia dinheiro essa história de cada um. O que mais? da terceira ordem Jacinto, ágata, ametista. O que mais? A quarta ordem. Uma turquesa, sardônica e uma jaspe. Está vendo esse peitoral do juízo? Deus mandou confeccionar um peitoral para colocar sobre o sacerdote. Esse peitoral você pode também chamar de cobertura. Deus escolheu o sacerdote e Deus cobriu o sacerdote. Está conseguindo entender? Todo sacerdote escolhido por Deus, ele é coberto por Deus. Irmãos, todo mundo pode pecar. Você pode querer tratar com pecado de qualquer pessoa, mas quem trata com o sacerdote é Deus, porque foi Deus que cobriu o sacerdote. Deus pegou o sacerdote, colocou nele uma cor. O sacerdote estava coberto por Deus. Deus colocou as pedras, cada uma tem um significado. Então Deus colocou 4 ordens de 3, que dá quantas pedras? 12 pedras, representando as 12 tribos, e cada uma tinha o nome de uma das tribos. Ó, nós vamos ter até o 13, né? Vamos lá para Números 12. Deixa eu te falar um negócio rapidinho. Acho que vai dar. Números 12. Essa questão é séria, merece gastar um pouquinho de tempo, né? Eu estou querendo te mostrar que Deus tem cobertura sobre o sacerdote que ele escolheu. Um homem escolhido por Deus, ele está protegido por Deus, ele está coberto por Deus, ele não está imune. Mas quem trata com esse homem é Deus. Capítulo 12. Números 12, versículo 1. Ó, quem é que falou? E quem? Arão. Falou o quê? Contra Moisés. Contra Moisés. É quando a panelinha junta para falar contra o trigo. Está conseguindo entender? Aqui, ninguém tem isso, mas lá fora tem. Aí eles juntaram para falar contra Moisés. Por quê? Leia aí o texto. Por causa da mulher cuxita. Porque ele era marido de Zípora. Quando ele conhece Jetro nas terras de Midian, se casa com Zípora. Mas quando ele vai cumprir o que o Senhor determinou, que era conduzir o povo, Zípora fica para trás. É a mulher que não acompanhou o marido do chamado. Zípora ficou para trás. E ele não ficou sozinho, arrumou para ele uma mulher que era estrangeira, uma mulher cuxita. Então eles foram falar contra Moisés. Porque Moisés arrumou uma mulher que não era da mesma tribo, uma mulher cuxita. Então eles estavam querendo dizer que Moisés estava no erro. Tá? Então era o que? Eles querem tratar agora com Moisés, o líder. Olha para os dois. Olha como é que é o sentimento do rebelde. Deus fala só com ele. Ele deve estar achando que Deus só fala com ele. Ele deve estar achando que só ele que é usado. Não se iluda por quem é usado por Deus, amém? Se iluda por quem é transformado por Deus, por quem é homem de Deus. Porque é usado, minha Bíblia diz que até uma jumenta foi. Ela teve uma visão. Ela viu um anjo. Eu nunca vi. A jumenta viu. Ela até falou em línguas estranhas. Porque não é estranho para você, mas quando a jumenta falar um português, pensa como é que foi estranho para ela. Ela viu o que o profeta não viu. Então, no mínimo, tinha que ser
consagrada a pastor. Porque era usada. Mas nem todo mundo que é usado por Deus é homem de Deus. E ele está questionando porque Moisés era usado por Deus. E ele está dizendo assim: olha, será que Moisés acha que o Senhor só fala com ele? Será que Moisés está pensando que Deus só se relaciona com ele? Deus também se relaciona comigo. Esse é o discurso de todo rebelde. Deus também está na minha vida. Deus também se relaciona comigo. E olha o que ele disse: porventura, falou o Senhor somente com Moisés? Aí diz o texto: não, falou também com nós. E o Senhor o ouviu. Eles estavam falando com Moisés, de Moisés, mas Deus ouviu. Glória a Deus. Deus ouve quem fala mal do líder pelas costas. Glória a Deus. Suspira assim, irmão. Ai, meu Deus. Eles estavam falando contra pelas costas de Moisés, mas Deus ouviu. E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Só matou com enterrou na areia, mas era manso. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, para fora, sai aí que eu quero ter uma reunião com vocês. Não foi ninguém não, gente, foi o Senhor. Olha o texto aí, ó. E logo disse o Senhor a Moisés, Arão e Miriam: vós três, sai para fora, sai da terra da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem, se pôs na porta da tenda, e depois chamou Arão e a Miriam. Ambos saíram, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profetas, eu, Senhor, em visão farei conhecido, ou com sonhos falarei com eles. Ele está querendo dizer: vocês são usados. Eu não falo só com Moisés, mas no meio de vós tem profetas. E eu preciso falar com vocês através de visões. Eu preciso me revelar para vocês através de sonhos. Está conseguindo entender? Glória a Deus. E o 7 diz assim, ó: mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel. para Arão e Miriam, ele estava infiel, mas para Deus, ele estava Fiel. Não queira tratar com a fidelidade de um líder. Quem trata com ele é Deus. Glória a Deus. Nós precisamos colocar ele na parede, porque ele está casado com uma mulher que ele não deveria estar. Ele está casado com uma mulher estrangeira, cuxita, infiel. Aí Deus desce, Deus ouve, e Deus entra na casa e fala: não é assim com Moisés. O meu servo é fiel. Consegue entender? Em toda a minha casa. Olha o 8. E com ele eu falo boca a boca. Ei Arão, ei Miriam, para vocês eu me revelo através de profecias. Para vocês eu preciso revelar através de sonhos, visões. Com Moisés eu falo com ele boca a boca. Moisés sente no bafo quando eu falo com ele. Moisés eu falo com ele face a face. Vocês acham que vocês estão no nível? Se vocês acham que está no céu, Moisés já está no terceiro céu, está num nível de intimidade muito maior. Eu não preciso dar sonho para ele, não preciso da visão, não preciso da profecia. Eu falo com ele face a face, boca a boca. Está querendo entender? Está conseguindo entender? Amém. Boca a boca eu falo com ele. Olha, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tiveste temor de falar com o meu servo Moisés, assim a ira do Senhor contra eles acendeu e retirou-se. A nuvem se retirou da tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que Miriam estava leprosa. Quem estava falando mal? Miriam. O versículo 1 diz o quê? Quem estava falando mal? Os dois estavam falando mal. Quem estava sendo rebelde? Os dois estavam sendo rebeldes. Quem estava fazendo motim contra Moisés? Os dois estavam fazendo. Aí diz que a nuvem se retirou, Miriam ficou branca como a neve, tomada por lepra. E Arão? Não teve nada, porque ele tinha sobre ele uma cobertura que o próprio Deus mandou colocar. E Deus nunca vai contra a própria palavra dele. Então isso aqui não era um enfeite no sacerdote. Isso aqui era uma cobertura espiritual na vida do sacerdote.
eu vou colocar uma cobertura sobre o sacerdote. E nem Deus foi contra a própria palavra dele. Está conseguindo entender? Diz amém. Amém. Agora vai lá para Números 20. Correndo. Monte? Números 20. Só passa aí alguns capítulos e vai para o capítulo 20. Números capítulo 20. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte de Hor. Capítulo 20, versículo 23, tá, irmãos? E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte de Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho lhe dado aos filhos de Israel, porquanto foi rebelde a minha ordem nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, o seu filho, e faz os dois subir no monte. Desce Arão e tira dele as suas vestes. Amém? Amém. E coloque em Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenou, e subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes e vestiu em Eleazar, o seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Olha o que Deus falou: eu não posso nem matar ele sem antes tirar a cobertura que eu coloquei. Eu não posso nem matar o sacerdote sem antes tirar as vestes que eu mesmo coloquei, porque não era uma roupa simples, mas era símbolo da cobertura que Deus pôs sobre ele. Então Deus disse: faz o seguinte, leva os dois no monte. Quando os dois estiverem no monte, pega a roupa de Arão e passa para o filho Eleazar. Pega a cobertura que eu coloquei nele como sacerdote e passa a cobertura para o filho dele. Cobre o filho dele, e agora o filho dele será sacerdote. Tem muita gente que ministra transferência de unção. Deixa eu ensinar uma coisa: unção se transfere, mas só quando Deus está querendo matar um para passar para o outro. Você quer a capa, Eliseu? Quando eu subir, você vai pegar a capa. Deus recolheu a Elias para poder transferir a capa para Eliseu. Para com esse negócio. Vem cá que eu vou orar para Deus transferir a unção. Deus só transfere quando Ele está depondo alguém. Ele transferiu o reinado de Saul para Davi, quando Ele queria tirar o poder de Saul e passar para Davi. Deus transferiu a unção que estava em Elias para Eliseu, quando Ele queria recolher Elias para agora chegar ao tempo de Eliseu. Deus queria tirar a veste e transferir o sacerdócio de Arão para Eleazar, porque agora ele ia recolher Arão e começar um novo tempo com Eleazar. Está conseguindo entender? Amém? Então tem muita gente que fala: vamos orar agora para Deus transferir a unção. Se você está orando para Deus transferir, você está dizendo: Deus, tira de mim, começa nele. Diz a Bíblia que Estevão estava sendo apedrejado, morto, pregando para os gentios. Estevão pega as suas vestes e lança aos pés de um homem chamado Saulo, que futuramente vai ser apóstolo de quem? Dos gentios. Estevão estava profeticamente dizendo: eu vou morrer, meu tempo acabou, mas vai começar um novo tempo que vai ser minha apedreja. Então, quando você fala que está transferindo aquilo, você está querendo dizer: Deus, acaba com o meu tempo e começa um novo tempo na vida daquela pessoa. Então Deus só pode matar Arão quando tirou as vestes dele. Está conseguindo entender? Diz amém? Amém. E agora ele tirou a cobertura. E quem não tem a cobertura está morto na presença de Deus. Consegue entender? Amém. Volta aí rapidinho em Êxodo. Êxodo 32, olha. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Moisés estava no monte, já há quase 40 dias, e o povo está pedindo assim: ó, faz um Deus para nós, porque o líder está muito ausente. Quando o líder está ausente, o povo quer um ídolo. Amém? O líder está muito ausente, nós não sabemos o que aconteceu, faz um ídolo para nós. E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos,
e de vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E Arão já era sacerdote. E ele os tomou das suas mãos, e ele trabalhou o ouro com um buril, um instrumento com olives, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O sacerdote rendeu ao desejo do povo, que o povo queria assim: dá um ídolo. Quem faz o pedido do ídolo é o povo. Traz uma artista na igreja. Amém? É o povo que fica pedindo, irmãos. Quando já não sente a presença do líder, aí eles querem um ídolo. Traz aquela cantora famosa. Amém? Traz aquele pregador famosão. Amém? O povo está necessitando de um ídolo. O povo está pedindo um ídolo para Arão. E ele pegou e fez um ídolo. E era aquele terra do Egito. Ele está dizendo que o bezerro agora é quem? Vai para o versículo 19, para encerrar. Eu falo para encerrar para dar a sensação que está acabando. Você está doido para ir embora, você não vai ter tempo de Bíblia no dia só. E aconteceu, verso 19: E chegando Moisés no arraial, e vendo o bezerro e as danças, lhe acendeu o furor, e ele pegou as tábuas da lei que estavam nas suas mãos, e quebrou-a ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, aspergiu sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel. Olha o homem mais manso dessa terra. Ele pegou o bezerro e jogou no fogo, e moeu aquele bezerro até virar pó. Tanta raiva que ele estava. Depois ele jogou nas águas e obrigou aquele povo a beber. Vocês vão beber dessa água. Imagina beber uma água que está cheia de pó de ouro. Água cara, preciosa, né? Mas deixa eu te explicar a revelação. Quantos recebem? Amém. Arão disse: Este aí será o teu Deus, um bezerro de ouro. Moisés disse: Deus não tem cara de vaca, Deus tem a sua cara. Quando você olhar para a água, você vai se ver, e você vai beber dessa água, porque Ele não quer ficar aqui no altar, Ele quer ficar dentro de você. Aleluia. Deus tem a sua cara, e Ele quer morar dentro de você. Moisés pegou aquele bezerro, triturou, moeu, pôs na água e falou: bebe, porque o lugar que Deus quer ficar é dentro de você. E eles beberam. Mas o que me impressiona agora é o discurso deles dois. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito este povo que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Então Arão respondeu: não se acenda sua ira contra mim, ó Senhor. Tu sabes que o povo é inclinado para o mal. Olha Arão, o sacerdote. E eles me disseram: faz um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou do Egito. 24. Então ele disse: quem tem ouro, arranca, derrama e lança no fogo. De repente saiu esse bezerro. O texto que lemos diz que ele trabalhou o bezerro. Sabe o que ele disse para Moisés? Peguei o ouro que o povo me deu, joguei lá no fogo. De repente apareceu esse bezerro, querendo atribuir ao sobrenatural, querendo justificar de forma sobrenatural os seus pecados. Tem gente que é assim: o que foi que aconteceu? Eu não sei, eu estava orando, de repente entendeu? Eu não sei, eu estou jejuando muito, de repente aconteceu. Para de querer colocar coisas sobrenaturais de você que é ocupado por aquilo. Tem gente que atribui tudo ao anjo caído, foi o diabo. De repente a vida ficou assim. Não entende que existe uma colheita, fruto daquilo que ele plantou. Então Moisés era alguém que tinha o bem. Nós estamos falando da origem, que as coisas existem primeiro no céu. Amém? Amém. E depois de existir. Então, se eu te mostrei um tabernáculo no céu, te mostrei um candelabro no céu, te mostrei, agora eu vou te mostrar esse peitoral. Quem foi o primeiro a ter ele, a gente encerra. Ezequiel 28. É só mais específico, agora é de verdade, irmãos.
Ezequiel 28, capítulo 13. Vou ler a partir do 12, ó. Ezequiel 28, 12. Enquanto você lê, eu já vou começar lendo, enquanto você procura. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta a lamentação contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor teu Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura, era a tua. Isso não é simplesmente um enfeite, é a cobertura de Deus sobre o homem. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Era coberto pela sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos no dia em que foste criado, no dia em que foste preparado. Tabernáculo existiu primeiro no céu. Amém? Tabernáculo existiu primeiro no céu. Amém. O primeiro nome desse peitoral aqui, ó. Agora pense na raiva que ele tem de Deus ter tirado dele, porque Deus precisou depor ele do céu, tirou dele e colocou sobre o sacerdote.